Vamos começar hoje com uma história. As últimas aulas eu tenho contado histórias do passado e as pessoas têm gostado muito das histórias. Então, antigamente eu colocava a história para o final da aula. Então agora vamos ver se as pessoas preferem mais começar a aula com a história e deixar depois a aula para depois da história. A história de hoje é a história de um dos grandes alunos do Maggid de Mezrich, que era o sucessor do Baal Shem Tov, um grande mestre, um grande tzadik, que ele se chamava Leib Saras. O apelido dele era Leib da Sara. Leib, o filho da Sara. Olha só o nome dele, quer dizer, o nome dele era Leib da Sara, filho da Sara. E numa das suas viagens com seus alunos, ele acabou relatando a razão por que ele tem esse nome tão estranho, tipo filho da mãe. Certa vez, o Reb Leib Saras, que o nome dele na verdade era Aryeh Leib, ele estava viajando com seus alunos na véspera do Yom Kippur, do grande dia, e no meio da estrada já estava entardecendo, e eles tiveram que parar no meio de um vilarejo bem simples, bem pequeno, e foram em direção para a sinagoga. Era uma sinagoga muito pequena, muito simples, e ele estava procurando pelo Minyan 10 homens judeus para que possam rezar as rezas do Yom Kippur. Só que ele foi ver que na cidade, com ele e seus alunos, eram só 9 homens, 9 judeus. E ele ficou desesperado: como que eu vou fazer todas as rezas do Yom Kippur sem ter o Minyan? E ele perguntou, não tem mais nenhum judeu aqui na cidade? E eles falaram: olha, tem um judeu, herege, apóstata, que casou com uma moça local, e ele, na verdade, não gosta dos judeus, ele é ruim para os judeus, está totalmente assimilado, e ele é o conde local aqui da nossa região. E é perigoso falar com ele, porque ele é muito bravo, ele não gosta da gente. E o Reb Leib não se importou, ele foi em direção à mansão do cara, bate na porta, foi muito mal recebido, e falou para ele: desculpa, mas eu sou o Leib, meu nome é Aryeh Leib, eu estou viajando e agora hoje à noite é Yom Kippur e nós precisamos da sua ajuda. E ele não queria participar de nada. Ele falou: deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar por que o meu nome é Leib Saras. E ele começa a contar para o homem. Ele fala: olha, Sara, a minha mãe, era uma filha única dos seus pais que trabalhavam num barzinho, numa pequena cidadezinha, e a parnassá dele, o sustento dele, era que as pessoas locais iam ao seu barzinho, bebiam, comiam, bebiam vinho, bebiam bebidas alcoólicas, e assim ele ganhava seu dinheiro. Trabalhava tudo de bom. E esse casal, eles tiveram uma filha única que se chamava Sara. E a Sara de vez em quando também participava nas vendas do barzinho dos meus avós. Só que a Sara era uma moça muito, muito linda, muito bonita, e ela, assim, a beleza dela brilhava, e as pessoas vinham até o bar só para ver a Sara servindo lá as bebidas. Ela era muito, muito bonita. O senhor feudal, o conde, dono daquelas terras, era uma pessoa muito rica, e ele tinha um filho mal criado, um filho mal educado, muito arrogante, muito rico, muito folgado, e ele sempre
se vangloriava perante seus amigos que ele tinha de tudo e comprava tudo e ganhava tudo porque os pais davam tudo para ele, aquilo que ele quisesse. E aliás, todos esses lotes de terra, tudo aqui vai ser meu porque eu sou o filho único. E os amigos gozaram dele e falaram: olha, você não consegue comprar tudo com seu dinheiro. Como não? Com meu dinheiro eu compro tudo o que eu quiser. E todos também. E eles viraram para ele e falaram: mas a Sara você nunca vai conseguir comprar, você nunca vai conseguir casar com ela. Falou: ah, imagina, com meu dinheiro chegar lá, eu compro com tudo e eu consigo casar com ela amanhã. E eles falaram: duvido, porque ela não vai aceitar. Porque ela era muito linda, mas ela era muito recatada, muito bem vestida e com muita modéstia. E ela não falava com o pessoal, e não se abria, e não se relacionava com as pessoas lá do vilarejo. As pessoas começaram a falar sobre isso, e começou a passar esse boato que o filho do conde vai querer casar com a Sara. Quando o pai da Sara ficou sabendo disso, ele ficou desesperado porque não tinha para onde fugir. Ela era jovem ainda, então ele foi em direção ao professor local, o professor de Torá, o professor da escola judaica, que era uma pessoa muito simples, muito feia, muito pobre e muito velho. Então ele vem em direção a esse professor, a esse rabino, e ele começa a discutir a situação e começa a falar: olha, minha filha aqui, eu estou com muito medo que amanhã o filho do conde vai vir, vai sequestrar minha filha e vai querer oferecer fortuna, senão vai ameaçar nossa vida. Marlene, bem-vinda à nossa aula. E daí, eu não sei o que fazer. Eu estou procurando algum noivo, alguém que possa casar hoje e amanhã com a minha filha de urgência. E eu não achei ninguém. E daí ele vira para o professor, ele fala: olha, será que você gostaria de casar com minha filha? Não para sempre, mas só por algum momento, para poder fugir dessa situação de apuros, de perigo da minha filha. E ele na hora concordou, falou: sim, com o maior prazer, salvar uma menina judia de perigo como este. No mesmo dia, eles fizeram a roupá, fizeram a cerimônia e eles casaram e fizeram lá uma festinha e comemoraram o casamento da Sara com esse professor que era muito mais velho e com todos os defeitos dele. Na manhã seguinte, o pai da Sara pega uma travessa com frutas, com doces, com bolos que fizeram para o casamento, e ele, esperto, foi em direção ao palácio do conde. E ele chega lá, bate na porta, fala: eu vim trazer aqui os doces do casamento da minha filha, Sara. E ele percebeu que lá do lado do conde estava o filho, que já estava planejando ir casar com a Sara. Então, deu uma louca na minha filha, ela decidiu casar com aquele cara lá, mas ela está muito feliz, era o que ela queria, então fizemos a festa, não deu tempo de te chamar, desculpa, mas eu vim aqui te trazer uma lembrancinha, os doces do casamento da minha filha. O conde agradeceu, pegou os doces e o rapaz, o filho do conde, ficou furioso, mas ele entendeu que não havia mais o que fazer. Passando um tempo, quando que já baixou essa poeira, baixou a situação de perigo, então o pai da Sara vira para o genro temporário e fala: vamos viajar até o tribunal para fazermos um get, um divórcio, porque isso foi combinado. Ele falou: tá bom, eu já cumpri a minha obrigação, salvei a vida dela. Então eles estavam se dirigindo a outro vilarejo para ir ao tribunal para fazer o divórcio. Mas pelo espanto deles, a Sara vira para o pai e fala: eu me divorciar? Por que me divorciar? Eu amo ele. Ele é uma pessoa com muito irat shamayim, com muito temor a Deus, muito estudiosa,
ele não tem dinheiro, ele não é a pessoa mais linda do mundo, mas não é isso que vai me trazer alegria na minha vida, papai. Eu não tenho intenção nenhuma de ir girar ao mundo, procurar a pessoa mais linda e mais rica, e é isso que vai me trazer. Não, isso não vai me trazer alegria. Então, já que ela não queria se divorciar, eles continuaram vivendo felizes para sempre. E desse casamento nasceu eu, o Areleib. E meu nome a partir de então foi Leib Saras. O Leib, o filho da Sara, porque todo o mérito de eu ter nascido era exatamente o mérito da minha mãe, a Sara, pela coragem e o alto sacrifício que ela fez. Então, o Leib Saras conclui a história falando para aquele judeu herege, que era o dono daquelas terras. Ele falou: olha, essa é a história da minha mãe. Só que você não aguentou o teu desafio, o teu teste, e você acabou casando com a tua mulher. Só que hoje é a véspera de Yom Kippur. E chegou o momento de você fazer tchuvá, se arrepender por todos os seus pecados e todas as suas falhas. E você tem a oportunidade. E Deus vai aceitar. E eu garanto para você, se você jejuar no Yom Kippur, vier na sinagoga, participar das rezas conosco, eu garanto para você o teu quinhão no mundo vindouro, nos céus, e você vai ser perdoado por tudo aquilo que você fez de errado na sua vida toda. O homem aceitou, foi à sinagoga, jejuou, pegaram um talit velho, colocaram nas costas dele, e assim ele frequentou, ficou na sinagoga o Yom Kippur inteiro, dormiu na sinagoga, ficou rezando na sinagoga o dia inteiro. E o dia inteiro do Yom Kippur ele estava com a cabeça mergulhada no Aron HaKodesh, na Arca Sagrada, chorando, chorando. E na última reza do Yom Kippur, no Neilá, quando que todos estavam gritando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hashem Hu Elokim, Deus é o nosso Deus, que não há nada fora Deus, ele se enterrou, ele colocou a cabeça dentro da Arca Sagrada e ele acaba caindo morto na frente da Arca Sagrada. O Kadish, final da reza, o Kadish, que é a reza dos falecidos, que precisam ter 10 pessoas para rezar, e agora só tinham 9 homens. Leib Saras, ele fez o Kadish, apesar que tinham 9 pessoas, porque ele falou que aqui tem um tzadik, um homem justo, perfeito, que fez chuvá máxima nos seus últimos momentos da sua vida, e um tzadik, apesar que ele faleceu, ele continua vivo, então nós podemos juntá-lo para o nosso minyan, para completar as 10 pessoas, e por isso que eu posso concluir com o último Kadish. Estamos aqui no GPS para a Alma, no capítulo 42, a segunda aula do capítulo 42, e estamos falando sobre pecados e transgressões, como se arrepender, o que é o arrependimento, como que funciona o nosso retorno. E nós falamos que praticamente nada nos desconecta de Deus. Mas existe uma coisa que pode separar e cortar a nossa ligação com o Criador. E isso são as averot, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Deus está em todo lugar. Mas no momento que eu transgrido alguma das mitzvot, os preceitos de Deus, naquele momento Deus está se afastando, eu estou me cortando, me separando dele. Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Nos barcos, nos navios, tem cordas muito grossas para prender no porto ou para jogar a âncora lá para baixo. E essas cordas, elas têm vários
fiozinhos, várias cordinhas que formam essa corda grossa. Então, imaginemos uma corda muito grossa com 613 cordinhas ou fiozinhos. Cada transgressão, cada verá que nós fazemos, existem vários níveis de pecados, de transgressões. Tem umas mais simples e umas mais severas. Agora, o fato que eu estou fazendo uma aveirá, haverá é um pecado, uma transgressão. Porque haverá significa pecado, porque haverá vem da palavra lehavir, de transpor. Eu estou pegando a minha energia, ao invés de vir uma energia positiva, direta de Deus, eu estou colocando ela para um lado errado, para um lado proibitivo. Então, nesse ponto de vista, que eu estou indo contra a vontade de Deus, que eu não poderia fazer X, Y, Z, tal e tal pecado, transgressão, eu estou indo contra a vontade de Deus. Então, nesse ponto, não faz diferença nenhuma se eu comi camarão ou carne de porco, ou se eu acendi uma luz no Shabat, ou se eu matei alguém, ou se eu comi no Yom Kippur, ou se eu comi Hametz na semana de Pesach. Qualquer uma dessas transgressões, eu estou, na verdade, fazendo contra a vontade de Deus. A questão é a mancha. Qual é o tamanho da mancha que manchou a minha neshama, a minha alma? E quão forte é a minha desconexão com Deus? Então isso é como uma corda muito grossa. Então cada transgressão, eu estou rompendo uma cordinha. Cada pecado, eu estou estourando mais um barbante. Então, cada mitzvah, cada um dos 613 preceitos da Torá, que se dividem em duas categorias, preceitos positivos e proibitivos. Nós temos 248 mitzvot ativas e positivas e 365 mitzvot proibitivas que não podemos fazer. Então, se eu fiz algo de errado ou deixei de fazer algo positivo, eu estou rompendo aquela cordinha, a minha ligação com Hashem. Agora, existem pecados gravíssimos, pecados dos piores pecados, que a Torá descreve que um pecado como esse, a punição é karet. Karet significa a extirpação da alma. É um tipo de castigo dos céus, um castigo divino. E esse karet também significa um corte. Na hora que a pessoa ela faz idolatria, ou que ele comete uma relação proibida, ou que ele comete um homicídio, isso são pecados que isso corta a alma dele, da essência da alma dele. Existem outros tipos de pecados como este. Mas esse pecado é aquele que corta a corda toda. Ele está agora totalmente desconectado do Criador. Então, os 248 preceitos positivos estão conectados com 248 órgãos do meu corpo. Assim que a Torá nos ensina, a mística nos ensina que nós temos 248 órgãos. O que é um órgão? Não sei, talvez cada pedaço do dedo, cada osso pode ser que seja chamado de um órgão. Não existe uma tabela determinando isso, mas de qualquer forma, assim que é chamado pela mística, pela Hassidut. E as 365 mitzvot proibitivas estão ligadas com 365 veias ou tendões do nosso corpo.
Existe uma grande diferença entre você deixar de fazer algo positivo ou fazer algo proibido. Sempre que eu fizer algo positivo, quando eu acredito em Deus, eu tenho reverência por Deus, eu estou transmitindo uma luz divina para dentro de mim, dentro do mundo. Ou seja, os preceitos da Torá que nós precisamos seguir não são testes de confiança para ver, né, se você realmente vai obedecer aquilo que Deus falou ou você não obedeceu. A mitzvah, cada mitzvah vem da palavra tzavta, que significa em aramaico conexão. Cada mitzvah eu estou conectando eu e o mundo com Deus. No momento que eu, por exemplo, coloco o tefilim, eu estou transmitindo Deus para dentro do mundo. Eu estou trazendo proteção para mim e para meus irmãos em Israel. Eu coloco o mezuzá, eu estou transmitindo shmirá, proteção para minha casa, para dentro de casa, para fora de casa, para minha vida em geral. E assim por diante. Matzá, explicamos nas aulas sobre Pesach, o valor, a importância de cada matzá. Então o que acontece se eu deixei de cumprir uma mitzvah positiva? Eu deixei de transmitir essa luz divina para dentro do mundo. Então agora o que acontece? Falhou. Essa luz não brilhou hoje. E ela não vai brilhar amanhã. Se eu fizer esse preceito amanhã, se eu colocar o tefilim amanhã, ou ajudar alguém amanhã, então amanhã eu vou transmitir essa luz. Mas hoje ficou faltando. Então, se a pessoa não cumpriu, ele pode fazer tchuvá, ele pode se arrepender, e ele é perdoado. Ele foi perdoado. Só que a luz ainda está faltando. A luz que ele transmitiu ontem, que ele deixou de transmitir ontem, está faltando. Então, nos caminhos naturais, seguindo os trilhos da Torá, você fez tchuvá, então, a partir de agora você é querido. Mas daquilo que você falhou, aquilo que você deixou de transmitir, deixou de fazer algo positivo, aquilo é irreversível. Só que existe uma maneira que a Torá nos ensina que nós podemos retroativamente retransmitir aquela luz divina que ficou faltando no mundo. Que isso é a ideia da tchuvá, o arrependimento verdadeiro e profundo no âmago da alma. Quando a pessoa ela consegue despertar e realmente se arrepender retroativamente, ele vai transmitir aquela luz que se ficou faltando. Quando ele entra, ele chega e atinge no pontinho mais elevado da sua alma, ele consegue transmitir uma luz muito mais elevada do que aquilo que ele poderia ter transmitido ontem. Uma luz que completa as falhas e aquilo que ficou ausente. É como se um rio que se secou, então eles vão cavar e cavar tão profundo que vão achar uma fonte de água nova que vai acabar transbordando todo aquele rio e vai completar toda aqueles anos de seca. Que isso, na verdade, esse ponto de conexão com o Criador tão profundo da minha alma, isso, na verdade, é a minha essência, é a minha missão e compromisso. E sem isso, nós não temos vida. Quando eu consigo atingir esse ponto, a essência da minha alma, ali não tem papo, não tem luz e escuridão, é a essência máxima. E ali, você não pode chorar, você não pode falar, você não pode fazer nada. Ali é silêncio absoluto. Por quê? Porque vem do âmago da essência da alma. Daqui a algumas semanas vamos começar a tocar o shofar. E o toque do shofar representa esse choro tão profundo da alma que está querendo retornar para o papai, querendo se arrepender de tudo aquilo que ele fez errado. Então isso tudo é numa situação
que eu deixei de transmitir uma luz, eu deixei de fazer algo positivo, e então eu vou despertar um arrependimento tão profundo que vai acabar revertendo e transmitindo aquela luz que ficou faltando. Isso tudo é em preceitos positivos. Mitzvah a ser uma mitzvah positiva que eu deixei de transmitir. O que acontece se eu pequei? Se eu transgredi? Se eu fiz algo de errado? Eu comi algo errado? Eu fiz algo errado? Eu casei com alguém errado? Eu agredi alguém? Fiz algo proibido? Eu cometi idolatria? Eu roubei, eu enganei, eu menti, eu falei calúnia e assim por diante. Então, nessa situação, eu estou causando uma mancha na minha alma. Eu fiz algo proibido e eu causei uma mancha muito profunda na minha alma. Eu acabei me desconectando e manchando a minha alma. Então, aqui também existe a tchuvá. Você bate no peito, você fala, Slach lanu, mechalanu, Deus me desculpa, Deus me perdoe, Deus vai perdoar. Então, durante o ano, quando você transgrediu, você bate no peito, você fala, Slach, Slicha, desculpa Deus, e Deus perdoa. Você fala, mechalanu, Deus me perdoe, e Deus ele acaba te perdoando. Mas a mancha continua na minha alma. Quando que eu vou ser totalmente limpo, capará, espiado pelas minhas transgressões? No dia da capará, do Yom Kippur, do dia do perdão. Por isso que na reza do Yom Kippur nós falamos 3 palavras inúmeras vezes. Salach lanu, mechal lanu, kaper lanu. A gente fala cantando, Slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Deus me desculpe, Deus me perdoe. E hoje, Deus também limpe todas as minhas manchas e as minhas transgressões. Uma parábola trazida de uma criança que ele ganhou um terno bonito do seu pai para o seu bar mitzvah. E ele... o pai pediu para ele que ele não vestisse essa sua roupa, esse terninho tão bonito até o dia do bar mitzvah. Só que ele não se aguentou, queria mostrar para os amigos, ele saiu, brincou no parquinho, caiu na lama e sujou o terno. Ele falou, papai, por favor, desculpa. E o pai perdoou. Ele falou, Slach, não fica bravo. E o pai não ficou bravo com ele. Ele falou, papai, mechilá, me perdoe. Quer dizer, por favor, me perdoe por aquilo que eu fiz. E o pai falou, tá bom, te perdoo. E dele vira para o pai, ele fala, papai, mas você pode lavar o terno para mim, para o meu bar mitzvah? Daí o pai falou, olha, eu te perdoo, eu te desculpo, porque esse é meu filho, quem ama perdoa. Mas lavar o seu terninho, nós não temos essa máquina em casa. E a lavanderia só vem aqui uma vez a cada 2, 3 meses. E a próxima vez que eles vão vir, vai ser depois do seu bar mitzvah. Então, quando a pessoa ela peca, ela transgride uma proibição da Torá, então Deus perdoa, Deus desculpa, Deus não fica bravo, Ele perdoa o filho. Mas a limpeza, a capará, a expiação é uma vez por ano. No dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Por isso que a gente fala, caper lá no Deus nos limpe tudo aquilo que a gente fez de errado. E aqui vem a grande pergunta, que é o título da aula de hoje. Por que os justos sofrem e os ímpios prosperam, os pecadores têm sucesso na vida? No passado, há 2 milênios, na época do templo sagrado do Bet HaMikdash, quando que Deus tinha um lar
em Jerusalém e que possa ser reconstruído muito em breve com a vinda do Mashiach, se Deus quiser. Então, a vida nossa era direta, conectada com Deus. A nossa energia vinha diretamente lá de cima, sem nenhuma intermediação, sem nenhuma filtragem, sem escapar a energia. A energia vinha direto de Deus para o povo de Israel. Então, quando a pessoa ela pecasse, e eles pecavam, qualquer transgressão, uma transgressão que a punição era a extirpação da alma, o corte da alma, o caret, que aquela pessoa ela morria com 50 ou no máximo 60 anos. No momento que o templo foi destruído, e nós estamos no exílio, já há quase 2 milênios, então a situação é totalmente diferente. Apesar que a nossa alma vem do tetagrama, como falamos na última aula, vem do Yud-Kei Vav-Kei, vem do nome de Deus, mas hoje tem várias cortinas e filtros e intermediações entre a essência da minha alma, do nome de Deus, para entrar dentro de mim. Tem várias vestimentas que são chamadas do Klipat Noga, aquela impureza fininha, que é uma camada que permite que uma luz transpasse por ela. Mas a nossa ligação e a nossa energia não vem diretamente do Shem Havaya, do nome de Deus, do Yud-Kei Vav-Kei, da forma que era na época do templo. Então, por isso que a pessoa ela pode pecar e pecar dos piores pecados e continuar vivendo uma vida maravilhosa. Pelo contrário, hoje, no exílio, no Galut, pode ter um judeu muito pecador e ele vai ter uma vida maravilhosa. Ele vai ganhar fortunas, vai ter sucesso. E, como está escrito, Derech Reshaim Tzlach, o caminho dos perversos, tem sucesso. Nós vemos pessoas que são judeus, que não fazem praticamente nada de judaísmo, totalmente assimilados, e eles têm muito sucesso na vida, e eles vivem com muita abundância, com muita riqueza, uma vida muito feliz, e têm vida muito longa. Por que isso? Porque o judeu ele está conectado com Deus. Um judeu ele está conectado com a Kedushá, com a santidade. Só que as klipot, as cascas, as impurezas, as forças da impureza, da tumá, a forma deles viverem e sobreviverem, existirem, é sugando da luz da santidade. Eles são os mosquitos, são os sanguessugas, que eles vão atrás da luz, que vão atrás do mel, que vão atrás da santidade. Então a vida das impurezas não é vida própria, e sim daquilo que eles sugam da santidade, da Kedushá. Então o que acontece? As impurezas ou forças do mal ajudam os judeus a atingirem níveis muito elevados de lugares negativos, de lugares proibidos, para que dali eles possam sugar e ter a sua fonte de energia vindo do judeu, porque a conexão do judeu é direta com Deus. Isso explica porque tem muitos judeus, infelizmente, em igrejas evangélicas ou outros tipos de igreja. Conheci vários judeus desse tipo. Eu conheci um judeu que frequentava, o que talvez ainda frequenta, lá no Templo de Salomão, e o próprio Edir Macedo colocou ele lá em cima. Deu para ele muita honra, muito dinheiro, muita fama. Por quê? Porque ele é judeu. Mas o propósito deles é sugar o judeu, a energia dele,
para as forças impuras, para as forças da idolatria, para as forças que é proibido para um judeu frequentar. Por isso que o judaísmo não é uma religião proselitista. Mas as outras religiões, eles têm os seus missionários, eles têm as pessoas que vão atrás de novos fiéis. Se você vai para Israel, os evangélicos são muito fortes em Israel. E eles têm inúmeros missionários. E eu conheço pessoas que conhecem, têm amigos que são missionários em Israel. Para quê? Para puxar o judeu para fora da religião, para que eles possam levá-los para a idolatria. Isso que foi a Inquisição, isso que foi as Cruzadas. E eu conheço várias pessoas que infelizmente caíram nesta armadilha. Porque a fonte de energia de todas as religiões é o judaísmo. A fonte de conhecimento e de toda a literatura das outras religiões vem do judaísmo, vem da Torá. Fizeram uma cópia adulterada e muito modificada. Mas essa que é a nossa conexão. Quando o judeu ele vive nos caminhos da Torá, ele está conectado com a essência de Deus, da Torá, uma conexão direta, pura e sagrada. Mas sendo que estamos no exílio, então o justo ele pode acabar sofrendo. Ele pode ter doenças, pode ter pobreza, pode ter dificuldades. E o ímpio, o pecador, ele pode ter muita riqueza e muita saúde e tudo de bom e do melhor. Por que isso? Pergunta para Deus. Mas essa situação é temporária. Logo em breve, no momento que o Mashiach chegar e o terceiro templo vier ao mundo e Deus estará revelado no mundo, a santidade estará visível e tudo que não presta, e todas as impurezas e todo o antissemitismo, ele vai acabar se dissolvendo e desaparecendo. Então a Neshama, a alma do judeu, vem da essência de Deus. Então quando o judeu ele faz contra a vontade de Deus, não somente que ele está se desconectando, pior ainda, sendo que a alma dele é um pedaço de Deus, na hora que um judeu ele peca, ele transmite a essência de Deus, que está dentro dele, para dentro das impurezas, das cascas impuras. Ele está trazendo a santidade máxima para dentro das impurezas. E por isso que é chamado de uma aveirá. Aveirá significa transpor. Ele está retirando Deus da santidade e colocando Deus dentro das impurezas. E isso é o pior exílio. É o exílio que Deus se encontra. Deus está dentro desse mundo tão baixo, tão impuro. E quando que eu peco, quando que eu transgrido, eu estou, na verdade, transmitindo Deus para aqui, para o mundo tão baixo. E por isso que a redenção não é somente para o homem, mas a redenção é para Deus. Como que consta, Veshav, Deus vai voltar. Deus vai voltar para a sua essência. Deus vai voltar para o nível mais elevado. Porque hoje Deus está mergulhado na lama, na sujeira. É como se eu estivesse pegando a cabeça do rei e colocando dentro de um vaso sanitário. E isso significa tshuva. Tshuva significa tashuv, rei. Retornar a letrinha rei. Como falamos na última aula, que a nossa alma vem do tetagrama, que é a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. E a última letra é a letra Rei, que representa os meus pensamentos, falas e ações. Se eu falo, penso e ajo pecando e coisas erradas, eu estou colocando o Rei para baixo. Eu estou pegando a letra Rei do nome de Deus para baixo, para dentro das impurezas. Na hora que eu faço tshuva, eu retorno,
eu estou me arrependendo, eu estou retornando, trazendo de volta a letra E para sua fonte, e daí vira uma tshuva perfeita, e é isso que realmente vai trazer luz e paz e santidade e a presença divina para dentro do mundo com a vinda do Mashiach, e que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser.